Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se constrói um campeão inédito nas piscinas. Take your marks. Away, the white cap there in lane 4, it's Gossé, Rose alongside him 5, check on and Brown. São 22 segundos sem respirar. 22 segundos de explosão, aceleração, velocidade, resistência, sacrifício. 22 segundos e 80 centésimos, para sermos mais exatos, porque na piscina o sucesso mede-se ao pormenor mais ínfimo e 1/100º de segundo pode ser o suficiente para fazer a diferença entre o esquecimento e a história. Second, Diogo Ribeiro, Portugal. Com apenas 18 anos, Diogo Ribeiro fez o que nenhum outro português tinha alguma vez feito: alcançar uma medalha, a de prata, nos Mundiais de Natação que decorrem em Fukuoka, no Japão. A superação está-lhe desde cedo no sangue. Perdeu o pai, ainda muito novo, e é em memória do pai que nada com uma estrela de David tatuada no ombro direito. Em 2021 sofreu um acidente de moto que lhe podia ter condenado a carreira. Voltou mais forte, bateu recordes nos júniores e agora vem mostrar que é mesmo um caso sério, também entre os adultos. Como se constrói um campeão? E como se mudou um desporto onde os portugueses nunca tinham tido sucesso internacional? São questões para a conversa com António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, António José Silva. Bom dia ou boa tarde aí no Japão, em Fukuoka, onde decorrem ainda os Mundiais de Natação. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para fazer parte do vosso programa. O Diogo Ribeiro é uma daquelas histórias quase inacreditáveis, tanto de vida como desportiva. Enfim, perdeu o pai muito cedo, com apenas 4 anos. Há apenas 2 anos sofreu um grave acidente de moto que o deixou durante um mês numa cama do hospital. Podia ter-lhe posto a carreira em risco. Eu sei que o António conhece o Diogo Ribeiro já há alguns anos. Para quem não acompanha também muito de perto a natação, fale-nos um pouco sobre quem é o Diogo e sobre este percurso que começa em Coimbra, passa pelo Benfica e agora chega a este momento absolutamente inédito para a natação portuguesa. O Diogo tem um percurso invulgar na natação, um percurso de evolução progressiva. Passou pelos diferentes escalões e com resultados, com recordes nacionais em todos os escalões, portanto já se antevia que seria um nadador com um grande potencial, mas do potencial, talento, até à realização do talento e à concretização do talento, há muitas variáveis de primeiro que podem condicionar essa concretização. Na posse desta informação toda, nós, a Federação Portuguesa de Natação, decidimos criar, naquilo que seria a pirâmide do alto rendimento em Portugal, o centro de treino de alto rendimento do Jamor, porque tínhamos outro centro de treino de formação para o alto rendimento em Rio Maior, e ainda temos, onde formam os atletas para o alto rendimento, e onde foram escolhidos aqueles que eram as maiores potenciais promessas que pudessem ser concretizadas a curto prazo, neste centro de treino, e foi neste âmbito que o Diogo, juntamente com outros treinadores, alguns dos quais estão aqui presentes, nomeadamente o Miguel Nascimento, foram convidados a integrar este centro de treino de alto rendimento no Jamor, para o qual foi contratado uma equipa técnica de relevo internacional, uma equipa técnica que consta do seu treinador e diretor técnico, do fisioterapeuta, do médico, do biomecânico, de um preparador físico e fisiólogo, onde permitem todos os dias e no terreno acompanhar aquilo que é o processo de evolução. Todas estas questões que são tangentes ao resultado esportivo fizeram com que o Diogo, como outros, conseguissem concretizar o seu potencial numa prestação, na performance, como se vai verificar nestes campeonatos do mundo, e já se podia antever com os resultados que alcançou no ano passado nos europeus, nos mundiais de júniores e nos europeus de Roma. Sinto que neste momento sou o melhor do mundo, a mariposa, em júniores, e se trabalharmos bem, há sempre esse se, não é?
Um dia talvez também de estar entre os melhores do mundo, a mariposa nos adultos. Em setembro do ano passado, a entrevista, aliás, aqui na Rádio Observador, no programa Nem Tudo o que vai à rede é a bola, o Diogo Ribeiro dizia já que acreditava que em breve iria estar entre os melhores do mundo na mariposa, nos adultos, em absolutos. Ora, menos de um ano depois, alcançou já esse feito. O António acreditava também que esta ascensão iria ser assim tão rápida? Eu acreditava que o Diogo tinha potencial para atingir, para figurar nos grandes palcos internacionais. Mas, como em tudo na vida, há um processo de maturação. O Diogo, para vocês terem noção, foi o nadador que na final era o nadador mais jovem e mesmo assim alcançou o lugar que alcançou. Isso significa que tem um grande potencial que se concretizou e uma grande margem de evolução maior do que os outros, porque é mais novo, e que pode ainda estabilizar ainda mais a sua posição naquilo que é a liderança da natação em determinadas provas a nível mundial. Portanto, acreditava e continuo a acreditar que o Diogo tem todas as condições para ser o atleta, como já é, mas para se afirmar como atleta de nível mundial nas competições continentais, seja europeias, seja mundiais, seja nos Jogos Olímpicos. Nós, portugueses, obviamente, já conhecíamos um pouco do percurso recente do Diogo, mas este resultado terá também surpreendido, de certa forma, e diga-nos aí também que viveu tudo de perto aí no Japão, um pouco o mundo da natação, no sentido em que ele partiu para a final com o 7º melhor tempo, à partida, ele partia da pista número 1, não estaria entre os favoritos. Sim, mas a beleza do desporto e a beleza da natação em particular também está na expectativa que se cria e nas possibilidades que se criam e da própria surpresa que é gerada, não é? Como foi dito. O Diogo tinha todas as condições, aliás, em conversa com o próprio treinador, o Alberto Silva, e com o Diogo, na manhã da competição, passei pela piscina, ele também estava lá e estivemos a conversar um bocado. Ele dizia-me que tinha todas as condições pela análise biomecânica que tinha sido feita pelo biomecânico e pelo seu treinador, que teria possibilidades de fazer entre os 22,76 e 22,80. Eu disse, Diogo, esse tempo é o tempo do pódio. Ele disse, pronto, então vamos para o pódio. Portanto, eu acreditava que isso podia acontecer. Portanto, acreditava que no dia imediatamente anterior daquilo que era a distribuição por parte das entidades dos prémios, eu pedi para entregar o prémio de 50 metros de mariposa, porque acreditava que o Diogo tinha essa possibilidade, e como eu também estive na entrega do prémio dos europeus do Roma ao Diogo, juntamente com o Gabriel Lopes, e também nos mundiais em Peru, onde ele também foi campeão do mundo e bateu o recorde mundial, também gostava de estar neste momento único da natação portuguesa e da sua afirmação a nível internacional, que seria a primeira medalha portuguesa nos campeonatos do mundo. De facto, vem a acontecer. Com esta medalha inédita, absolutamente inédita nos mundiais de natação, penso que de certa forma caiu também aqui uma espécie de mito que muitas pessoas tinham de que seria preciso um nadador sair para os Estados Unidos ou um país estrangeiro para ter hipótese de chegar a este nível. Quer dizer, estamos aqui a falar de um jovem que está a fazer todo o seu percurso de sucesso em Portugal. O António José Silva já falou um pouco da aposta que tem sido feita pela Federação e passa de facto pelo pormenor também, não é? Falou em biomecânica, é tudo trabalhado e tudo estudado aqui ao pormenor para conseguir alcançar esse nível de sucesso. Sim, não tenho dúvidas. Nós experimentamos, nós tínhamos duas hipóteses. Não foi uma questão de experimentação, foi uma questão de disponibilidade e de recursos disponíveis para dar resposta às necessidades dos nossos nadadores. Quando nós assumimos a Federação Portuguesa de Natação, o nosso modelo de alto rendimento passava exatamente por descentralizar a participação dos nossos nadadores em centros de treino de referência mundial. Porquê? Porque à data, estamos a falar de 2012, 2013, 2014, primeiro mandato, não tínhamos recursos financeiros disponíveis. A Federação tinha um orçamento de cerca de 2 milhões e 500 mil euros, 95% dos quais de contratos de programa do Estado, com o IPDJ,
e Comitê Olímpico, e poucas receitas próprias. Portanto, não tínhamos condições para assumir aquilo que era a nossa vertente, aquilo que era a nossa prioridade, aquilo que era o nosso paradigma. Na exata medida em que fomos construindo o edifício, a estrutura do edifício da natação portuguesa, massificando, aumentando os números e passando a um orçamento, que é o orçamento que temos hoje em dia, de 8 milhões de euros, dos quais 35% são de contratos de programa com o Estado e 65% são receitas próprias, tivemos condições de fazer aquilo que nós acreditamos, que é trazer referências técnicas para a natação portuguesa, de tal forma que possam trabalhar com os nossos melhores nadadores por um lado e deixar escolas junto dos treinadores por outro lado. E foi nessa sequência que foi feito todo este edifício de contratação destas pessoas que dão resposta ao processo de treino. E porquê ao pormenor? Porque o processo de treino, como se viu, como o resultado como se viu aqui, é decidido em centésimas, portanto tem que ter trabalhado à centésima. E não basta, com todo o respeito, eu sou professor de universidade, sou professor catedrático, a minha área é biomecânica e o treino desportivo também, mas uma coisa são os metodólogos de treinos biomecânicos das universidades e que de vez em quando vão trabalhar com os atletas, seja do atletismo, seja do ciclismo, da natação, da canoagem, do que for. Outra coisa é ter um treinador com a sua equipa técnica a trabalhar no terreno diariamente, manhã, à tarde e à noite com os jogadores. E foi isso que nós fizemos, essa nossa grande alavancagem, que foi pôr uma equipa técnica dedicada e uma equipa de suporte ao processo de treino dedicado que conseguisse dar resposta àquilo que são as necessidades dos nossos nadadores. Já voltamos à conversa com António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação. Na segunda parte vamos falar também do futuro e do que se espera agora, também de Diogo Ribeiro, já com os Jogos Olímpicos do próximo ano em Paris, na mira. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação. António, projetando aqui também aquilo que poderá ser o futuro. O Diogo foi, de resto, o primeiro português a conseguir os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. Já está apurado para 3 distâncias diferentes. Com este resultado agora em Fukuoka, as atenções e expectativas serão também maiores. Isso é algo que também será importante gerir, até por parte agora do próprio atleta? Sim, essa é uma componente determinante no processo do resultado esportivo, que é a componente psicológica, a maturidade com que ele consegue controlar a ansiedade competitiva e consegue controlar as variáveis comportamentais que podem influenciar no resultado. Aliás, a diferença entre a meia final do Diogo aqui e a final demonstra exatamente isso, a sua capacidade e a sua aprendizagem que teve naquele processo de atenção máxima que é uma meia final, que até nem correu muito bem ao Diogo, e a capacidade que ele teve de aprender e se superar para a final. Isto é algo que se aprende com o tempo. Quando eu falava em maturidade, falo exatamente nisto. A maturidade tem que ver exatamente com o processo de aprendizagem que leva a que os nadadores ou qualquer atleta consiga evoluir face àquilo que são as condições que se apresentam, as variáveis que se apresentam em contexto competitivo. Mas, por outro lado, há um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? É que o Diogo começa a ganhar a confiança como atleta de referência, de tal forma que se consiga estar mais à vontade nos palcos das competições internacionais. É exatamente isso que também é a vantagem que decorre de um resultado, ou seja, cria uma expectativa maior, mas dá-lhe outra confiança para encarar momentos competitivos importantes
que resultam da sua experiência e da aprendizagem. Obviamente com este resultado, e não querendo fazer a futurologia, porque depende de muitos fatores, mas há uma esperança maior que possamos ter também uma inédita medalha, eventualmente em Paris. Eu não sei se há uma esperança em podermos ter uma medalha em Paris. O que eu sei é que a margem de progressão que o Diogo tem é muito grande. Estamos a falar do Diogo, mas como podíamos estar a falar de outros nadadores que representam a Seleção Nacional, representaram a Seleção Nacional aqui nos campeonatos do mundo, uns que já acabaram e outros que ainda vão começar. Isto para dizer o quê? Para dizer que a expectativa existe, como é óbvio, mas aquilo que é exigido a estes nadadores e que nós, Federação Portuguesa de Natação, exigimos em qualquer participação competitiva de seleções internacionais dos diferentes escalões, seja em velocidade, seja júnior, seja absolutos, como é o caso, é que eles encarem a competição de uma forma de superação. Porque se melhorarem a sua marca, de certeza que batem o recorde nacional, e se bater o recorde nacional, as probabilidades de serem qualificados para uma meia-final e final, e depois, não estando numa final, poderem lutar por um lugar de pódio são muito grandes. Portanto, é uma luta consigo próprio, não é uma luta com os outros. E é isto que a gente quer transmitir. Agora, não há dúvidas que se o Diogo continuar com a sua margem de progressão, que é natural, porque é muito novo e ainda vai evoluir em muitas componentes de treino, as possibilidades e as probabilidades de alcançar resultados de nível internacional nas competições são muito grandes, e aí também se inserem os Jogos Olímpicos, onde existe um ano para trabalhar. Portanto, exatamente há um ano, aliás, desde ontem faz um ano para o início dos Jogos Olímpicos na natação desportiva, na natação competitiva. Portanto, o Diogo tem, a partir de agora, um ano para melhorar determinadas componentes do treino e para lutar pelo seu sonho, que é uma final olímpica, estando numa final por uma medalha olímpica. O que referi há pouco é interessante e ajuda-nos também a perceber o que vai na cabeça de um nadador. Portanto, o objetivo é sempre melhorar a sua própria marca, tentar fazer cada vez menos tempo, e a partir daí, se vier uma medalha, não é? Obviamente, mas é sempre superação, não é? Ótimo. A questão é exatamente essa. A questão é, aquilo que se pode exigir ao nadador é que ele melhore a sua prestação, porque é a única variável que ele controla, é a sua prestação. O resto ele não consegue controlar. Consegue controlar como indiretamente, porque se melhorar a sua prestação, ele vai melhorar a sua posição na classificação. Como disse muito bem, o tempo de entrada do Diogo dava-lhe o 7º ou 8º lugar. Quando vai para a meia-final, para a final estava com o 7º lugar. Se ele não se superasse e se ele não melhorasse a sua marca que fez, do 23,05 para 22,80 na final, não conseguiria lutar por um lugar de pódio. Mas como melhorou, que é aquela variável que ele pode controlar, e bateu o recorde nacional, a probabilidade que ele tem, devido ao seu nível, de lutar por um lugar de referência, que é o lugar de pódio, é muito grande, que foi aquilo que se verificou. É isto que os nadadores têm que estar focados em não se preocuparem com os outros, mas se preocuparem com a sua prestação e com as componentes que podem controlar. E é isso que o Diogo é bom. O Diogo é muito bom, porque tem uma mentalidade competitiva muito forte. Consegue estar com o nível de excitação pré-competitivo ótimo, sem estar suficientemente nervoso, para quando entrar na água olhar só para si, para as suas competências, para as suas habilidades, e chegar ao fim e ver no marcador eletrónico se ficou em primeiro, segundo e terceiro, ou qual foi a classificação que ficou. Neste caso foi em segundo lugar. O Diogo é já comprovadamente um grande talento, mas também por isso penso que há aqui uma outra questão que surge, que é: este será um caso isolado na natação em Portugal, ou acredita que nos próximos anos teremos outros talentos que poderão também emergir nas piscinas? Não tenho dúvida, já temos, não é teremos, já temos outros talentos que estão a emergir nas piscinas, além, aliás, prova evidente disso, são os resultados da natação portuguesa, estão a ser os resultados da natação portuguesa nestes mundiais. Ainda ontem tivemos o João Costa a fazer mínimos olímpicos numa prova excepcional, que se melhorasse pouco, mais um pouco lhe daria uma final no Campeonato do Mundo, que não é coisa de menos importância. A Angélica André, numa maratona olímpica, nos 10 km do Campeonato do Mundo, ficou em 4º lugar. O dueto da natação artística foi à final. Portanto, isto não são casos aleatórios ou isolados. É fruto de um trabalho estruturado, pensado, estratégico, que faz com que os talentos potenciais
lhes sejam criadas as condições de promoção e enquadramento para que possam atingir o resultado de alto nível. Aliás, há um acrónimo muito grande, uma designação muito lata, que se chama a identificação, a seleção, a promoção e a orientação de talentos desportivos. Nós podemos identificar muitos talentos. O Diogo é um talento que podia ser identificado e ser selecionado, como foi. Mas se não houvessem medidas de promoção e enquadramento deste talento, com o enquadramento todo necessário, técnico, estrutural, organizativo, ele nunca conseguiria concretizar o seu potencial de talento em sede de competições internacionais. Portanto, tudo isto é um sistema e este sistema está montado. Agora, é preciso que na cadeia de entrada haja talento e o percurso seja montado e o processo seja montado para potenciar este talento. O que é que pode ocorrer? Muitas vezes o talento não nasce, tem que ser procurado e podem não existir. Pode ocorrer a escassez de talento que faz com que depois, durante o sistema, não se concretizem porque não tem potencial atlético para isso acontecer. Neste caso, estamos na presença de um atleta com grande potencial, que lhe põe dadas as condições para concretizar, e há outros, como já foi dito, e acredito que há outros que já estão identificados e que podem atingir este processo. Na natação portuguesa. Isso não é todos os dias. Temos Phelps, que tem 24 medalhas de ouro olímpicas, que é um talento. Não nascem todos os dias talentos desses. Podem existir talentos menores que não deixam de ser talentos, mas não são Phelps. Portanto, a diferença é essa. Temos que estar cientes também de que não é dar um pontapé numa pedra e aparecem 4 ou 5 Diogos Ribeiros diariamente. Obrigado, António José Silva. Muito obrigado pela sua disponibilidade. António José Silva é presidente da Federação Portuguesa de Natação. Esta foi a história do dia. E tenho ainda um pedido que é importante para nós. Se acompanha diariamente a história do dia, não se esqueça de clicar em seguir na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast. Neste episódio, ouvimos sons do programa Nem Tudo o que vai à rede é bola, da Rádio Observador e ainda da Federação Internacional de Natação. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.